Então agora vamos ver conceitos básicos de ponto e reta. Aqui vocês estão vendo, né, um plano cartesiano. O plano cartesiano tem 4 quadrantes que são contados no sentido anti-horário. Aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Eu marquei aqui alguns pontos só para mostrar para vocês, falar um pouco sobre a bissetriz no plano cartesiano. O plano cartesiano ele possui duas bissetrizes. É uma bissetriz que fica nos quadrantes ímpares do plano cartesiano, né? O primeiro e no terceiro quadrante, e outra bissetriz que vai ficar nos quadrantes pares, no segundo e no quarto quadrante. Então vou fazer aqui uma reta nesses pontos. Primeiro dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante. E a bissetriz dos quadrantes ímpares aqui do plano cartesiano, os valores de x são sempre iguais aos valores de y. Olha aqui, ó. Quando o valor de x é 1, o valor de y também é 1. O valor de x é 4, y também é igual a 4. Quando x é menos 3, y também é menos 3. Ou seja, ela vai ter sempre isso aqui. O valor de x igual ao valor de y. Já a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante, os valores de x vão ser sempre opostos aos valores de y. Quando o valor de x é 2, o valor de y é menos 2, porque o oposto de 2 é menos 2. Se o valor de x é negativo, por exemplo, se o valor de x é menos 3, o y vai ser igual a 3 positivo, que o oposto de menos 3 é 3. E outro detalhe importante é que a distância, quando a gente escolhe um ponto qualquer aqui na bissetriz, por exemplo, se eu escolher esse ponto, a distância desse ponto que está na bissetriz até chegar ao eixo das abscissas é a mesma distância desse ponto até o eixo das ordenadas. Isso vale para qualquer uma das bissetrizes e qualquer ponto que você pegar. Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, esse aqui, esse ponto que está na bissetriz dos quadrantes ímpares, a distância desse ponto para o eixo das abscissas é 1, né? Uma unidade, e também a distância desse ponto para o eixo das ordenadas também é de uma unidade. Então, a distância, quando a gente pega um ponto qualquer na bissetriz, a distância para o eixo das ordenadas, para o eixo das abscissas, é o mesmo que para o eixo das ordenadas. Agora vamos para Agora vamos começar a explicar sobre distância entre dois pontos. Então temos aqui uma fórmula, né? A distância entre A e B é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue calcular a distância, por exemplo, entre quaisquer dois pontos aqui que nós pegarmos, né, no plano cartesiano. Então, para começar o tema, primeiro exemplo, determine a distância entre o ponto A, né? Temos aqui a coordenada do ponto A, menos 2 e 2, e B, menos 3 e menos 3. Então, o que a gente faz? Vou pegar aqui essas coordenadas e substituir aqui nessa fórmula. Então, eu tenho que a distância entre A e B vai ser igual. Aí, ó, nós temos a raiz quadrada de x de B menos x de A. Primeira coisa. Então, raiz quadrada de x de B. O x de B é menos 3. Menos 3. Aí tem um menos aqui da fórmula. Menos o x de A, que é menos 2. Como o x de A é negativo, já tem o menos da fórmula, a gente faz jogo de sinais. Menos por menos, mais. Então, aqui vai ficar mais 2 elevado ao quadrado. Mais, agora eu tenho y de B menos y de A. O y de B também é menos 3. Então, menos 3 menos, que é esse menos da fórmula, o y de A, que é 2. Fecha aqui e eleva ao quadrado. Então, temos a raiz quadrada disso aqui, isso aqui que vai ser a distância entre os pontos A e B.
Então, continuando, a distância entre A e B é igual a... Agora a gente pode resolver o que está dentro dos parênteses. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Como ele é negativo, fica entre parênteses, menos 1 ao quadrado. Mais, agora menos 3 com menos 2, a gente soma e conserva o sinal, dá menos 5 elevado ao quadrado. Então a distância entre A e B vai ser igual. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. E menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25 positivo. Então aqui vai ficar 1 mais 25. 1 mais 25. Então a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada. 1 mais 25 dá 26. É igual a raiz quadrada de 26. Se a gente ainda quiser fazer a aproximação, a raiz quadrada de 26 dá aproximadamente 5,1. Mas isso só é possível calcular, né, com a calculadora. Exemplo 2. Determinar o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos A, que é 1 e 1, B, 2 e 3, e C, 5 e menos 1. Eu primeiro vou colocar esses pontos lá no plano cartesiano que nós estávamos usando. Então, o ponto A é 1 e 1. Então, é esse ponto aqui, ó, ponto A. O ponto B é 2 e 3, 2 de x e 3 em y. Então, o ponto B vai ficar mais ou menos aqui, 2 em x e 3 em y. E o ponto C é 5 em x e menos 1 em y. 5 de x e menos 1 de y, então o ponto vai ficar mais ou menos aqui. Então, é para determinar o perímetro, fala aqui, é do triângulo. Então, se é um triângulo, vou ligar aqui esses pontos rapidinho. Ligando esses 3 pontos, realmente vai ser formado um triângulo. E aí a questão pede para a gente determinar o perímetro desse triângulo. E o que é o perímetro do triângulo? O perímetro do triângulo, popularmente conhecido, né, como a soma de todos os lados, né? Na verdade é a soma do contorno. Então a gente vai calcular aqui quanto mede essas 3 distâncias, né? Essas 3 distâncias são os contornos. E aí a gente vai depois apenas somar. Depois que encontrar as distâncias entre esses 3 pontos, a gente faz a soma para saber qual é a medida do perímetro. Só lembrando que aqui é o ponto A, esse aqui foi o ponto B e esse aqui embaixo o ponto C. Okay, agora vamos calcular essas 3 distâncias. Primeiro vamos calcular a distância entre A e B. Então a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de... Aí primeiro a gente utiliza x de B é 2, então aqui vai ficar 2, menos, que é da fórmula, o x de A, que é 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Agora, mais y de B é 3, menos o y de A, que é 1. Esse menos aqui é da fórmula também, elevado ao quadrado. Então, agora a gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 2 menos 1 dá 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado. Mais 3 menos 1 dá 2. 2 elevado ao quadrado. Fazendo o cálculo rapidinho. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, 1 mais 4 é igual a 5. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada do número 5. Raiz quadrada de 5. Agora, vamos calcular a distância entre B e C. A distância entre B e C vai ser igual a raiz quadrada. Primeiro vamos aos valores de C. X de C é 5
menos o x de b, que é 2. Isso aqui é elevado ao quadrado, mais y de c é menos 1, aí menos da fórmula y de b, que é 3. Então, a distância entre b e c é igual a... Agora, resolvendo o que está no parênteses, 5 menos 2 dá 3, aqui vai ficar 3 ao quadrado, mais menos 1 com menos 3 dá menos 4 elevado ao quadrado. Como é negativo, eu vou colocar entre parênteses, menos 4 elevado ao quadrado. Então, a distância entre b e c é igual. 3 ao quadrado dá 9. E menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Então, se a gente somar 9 mais 16, vai dar 25. Raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora vamos calcular a distância. Já calculamos a distância entre A e B. Entre B e C, agora só falta calcular a distância entre A e C. A distância entre A e C é igual a raiz quadrada de x de C é igual a 5, menos o x de A, que é 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais y de C é menos 1, menos o y de A, que é 1, ao quadrado. Então, a distância entre A e C é igual a raiz quadrada, resolver o que está no parênteses, 5 menos 1 dá 4, que vai ficar 4 ao quadrado, mais menos 1 com menos 1 dá menos 2, menos 2 ao quadrado. Como é negativo, fica entre parênteses, menos 2 ao quadrado. Então, a distância entre A e C é igual a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado dá 16. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 dá 4. 16 mais 4 é igual a 20. Então, aqui ficou igual a raiz quadrada de 20. Esse número a gente ainda pode fatorá-lo, né? Então, esse 20 aqui não tem raiz quadrada, mas a gente pode fatorar 20. Como é número par, divide por 2, é igual a 10. 10 também é par, divide por 2 é igual a 5. E 5 só pode ser divisível por 5, que dá 1. Então, o resultado aqui é 2 vezes 2, então 2 ao quadrado, vezes 5. Como tem esse número aqui ao quadrado, a gente pode tirar esse 2 da raiz. Então, aqui no resultado é igual a 2 raiz de 5. Aí, o que a gente faz? Esses três resultados aqui, raiz quadrada de 5, o número 5 e 2 raiz de 5, nós temos que somar, porque é isso aqui que vai ser o perímetro do triângulo. Então, o perímetro do triângulo ABC, se nós somarmos isso aqui, a raiz quadrada de 5, aqui não aparece, mas é como se tivesse 1 aqui, multiplicando a raiz quadrada de 5, né? O 1 é o coeficiente. Então, o perímetro vai ser igual a 5 mais 3 raiz de 5. E essa aqui é a solução do segundo exemplo. Exemplo 3. Dados os pontos A igual a 3 e menos 4 e B igual a menos 5 e M, determinar M para que a distância entre A e B seja 10 unidades. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular aqui a distância entre A e B, já sabendo que o resultado tem que ser igual a 10. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou começar colocando a raiz quadrada, distância entre A e B. Então, vamos pegar x de B, que é menos 5, menos o x de A, que é 3. E elevar isso aqui ao quadrado. Mais y de B, que é M, menos o y de A, que é menos 4. Como já tem o menos da fórmula, menos por menos mais, então vai ficar mais 4.
elevado ao quadrado. E isso aqui a gente já sabe que o resultado tem que ser igual a 10. Aqui vamos fazer primeiro. Como é que eu tenho raiz quadrada e vamos precisar isolar o m, né, para descobrir o valor de m, então a gente já pode elevar os dois membros aqui ao quadrado, porque quando temos raiz quadrada, se a gente elevar os dois membros ao quadrado, a raiz vai sair, né? Porque raiz quadrada vezes raiz quadrada, o resultado vai ser o número que está dentro, que está no radicando, né? Então, elevando raiz quadrada, essa raiz quadrada aqui ao quadrado, o outro membro também tem que ser elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso aqui vezes a raiz quadrada dela mesmo vai ser igual a tudo que está dentro da raiz quadrada. O que a gente faz? Como aqui eu tenho menos 5 com menos 3 elevado ao quadrado, eu já vou pelo menos somar o que está dentro do parênteses. Menos 5 com menos 3 dá menos 8, vai ficar menos 8 elevado ao quadrado. E nessa parte aqui eu já vou resolver mais. Aqui eu tenho m mais 4 elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Fazendo o quadrado do primeiro termo é m, então o quadrado do primeiro termo é m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes m dá 2m, 2m vezes 4 dá 8m, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 4, 4 ao quadrado dá 16. Então, já resolveu praticamente o que estava aqui dentro do parêntese. Tudo isso é igual a 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, 10 vezes 10 é 100. Só de olhar para aqui já dá para perceber que tem característica de uma equação do segundo grau, né? E é assim que nós vamos resolvê-la. Mas primeiro eu tenho aqui menos 8 elevado ao quadrado. Temos que resolver isso aqui ainda. Menos 8 elevado ao quadrado, menos por menos dá mais, e 8 vezes 8 dá 64. 64 mais m ao quadrado, mais 8m, mais 16. Na equação do segundo grau, todos os termos ficam no primeiro membro. Então, esse 100 que está no segundo membro, eu vou passar primeiro, ele vai passar negativo, né? Então, aqui vai ficar menos 100, igual no segundo membro, fica igual a zero. Agora, só reorganizando aqui essa equação, então, o primeiro termo vai ficar m ao quadrado, mais 8m, e agora vamos somar esses termos independentes aqui. 64 mais 16 dá 80, e 80 menos 100 dá menos 20. Tudo isso igual a zero. Agora sim nós já temos aqui os valores de A, B e C. A é igual a 1, B é igual a 8, e C é o termo independente e é igual a menos 20. Agora vamos calcular delta. Delta é igual a B ao quadrado, como B é 8, vai ficar 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 20, fica entre parênteses porque é negativo. Delta é igual a 8 vezes 8 dá 64, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 20, menos por menos é mais, e 4 vezes 20 dá 80. E se somarmos 64 mais 80, o resultado dá 144. Agora, utilizando a forma geral da equação de segundo grau, então na fórmula temos menos b, como b é 8, vai ficar menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 144. A raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, mais ou menos 12 dividido por 2 vezes A. 2 vezes A, 2 vezes 1, dá 2. Então, aqui agora nós temos x índice 1, x índice 2. Ou x', x duas linhas. Menos 8 mais 12 dá 4 positivo. Então, aqui fica 4 dividido por 2, que é igual a 2. E menos 8 com menos 12, menos 8 com menos 12 dá menos 20. Então, menos 20 dividido por 2. Menos 20 dividido por 2 é igual a menos 10. Então, m pode assumir aqui dois valores para que a distância entre A e B seja igual a 10. m pode ser igual a 2 ou m igual a menos 10. Essa aqui é a solução. Agora vamos para o último exemplo. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A e B, a abscissa P vale
Primeira informação que fala aqui, o ponto P fica no eixo das abscissas. Aí deixa eu explicar uma coisa aqui rápido para vocês. Aqui é o eixo das abscissas, né? O eixo X. Qualquer ponto aqui no eixo X, o valor de y dele é igual a zero. Se nós pegarmos esse ponto aqui, ó, o valor de x nesse ponto, o valor de x é igual a 4 e o valor de y é igual a zero. Pegarmos outro ponto aqui, vou pegar esse ponto aqui que está na parte negativa do eixo das abscissas. Esse ponto aqui, o x vale menos 3 e o y, como ele está no eixo das abscissas, o y é igual a zero. Então, no eixo das abscissas, o y sempre é igual a zero. Então, se a gente quer descobrir o valor de P, a gente já vai saber que P é igual a um valor qualquer aí de x. Agora, o valor de y a gente já sabe que é zero. E diz também que esse ponto P é equidistante dos pontos A e B. Isso quer dizer que ele tem a mesma distância do ponto P para o ponto A é a mesma distância do ponto P para o ponto B. Se eles têm a mesma distância, então a gente vai poder igualar essas distâncias. Vamos dizer que a distância entre P e A, entre A e P é igual à distância entre B e P. A distância entre A e P, nós vamos pegar x de P, que é igual a esse x, que a gente não sabe qual é o valor, menos da fórmula o x de A, que é 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais, agora, y de P, que a gente já sabe que é 0, menos o y de A, que é 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Essa é a distância entre P e A. Agora vamos fazer a distância entre P e B, né? Ou B e P. A distância entre o ponto B e o ponto P vai ser igual a x de P menos o x de B, que é menos 6. Como tem menos da fórmula, menos por menos mais, então aqui vai ficar mais 6 ao quadrado. Agora, o y de P menos o y de B, que é 3, elevado ao quadrado. Pronto. Isso aqui é igual, essas duas distâncias são equivalentes, né? São iguais. Então, temos aqui raiz quadrada. Para a raiz quadrada sair daqui, dessa equação, a gente eleva esses dois membros ao quadrado, que nem fizemos no exemplo anterior. Então, elevando isso aqui ao quadrado, o que sobra vai ser o que está dentro da raiz. Aí, o que sobra a gente já pode fazer, já pode reescrevê-lo aqui, fazendo as devidas multiplicações. Aqui eu vou ter o quadrado do primeiro termo é x, então x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x, 2x vezes 1, 2x, então menos 2x, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1, menos 1, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 1. Agora mais... Aqui eu tenho 0 menos 4. Então, 0 menos 4 dá menos 4. E menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Tudo isso aqui é igual a... Resolvendo o que está aqui, o quadrado do primeiro termo vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, 2x mais 2x, 2x vezes 6 dá 12x. Então, mais 12x, mais o quadrado do segundo termo, 6 ao quadrado, que dá 36. Agora temos 0 menos 3. 0 menos 3 dá menos 3, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9 positivo. Então, aparentemente aqui nós teríamos, né, uma equação do segundo grau. Mas vejam, na equação do segundo grau a gente tem que passar todos os termos, né? Costumamos deixar sempre no primeiro membro para poder resolver. Se a gente passar aqui esse termo no primeiro membro, esse x que está positivo, ele passa negativo. Então aqui teríamos x ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, a gente vai eliminar, né? Que é x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Então a gente pode eliminar esses termos que estão ao quadrado aqui. Aí já não vai ser uma equação de segundo grau, vai ser do primeiro. Então eu vou fazer o seguinte, no primeiro termo eu vou deixar apenas os termos que tem x. Então, eu tenho menos 2x, vai ficar no primeiro termo, primeiro membro. E 12x eu passo para o primeiro membro, fica menos 12x. No segundo membro, continuam esses termos que não tem x, né? Os termos independentes, 36 mais 9 dá 45. 45. E agora eu passo esses dois termos aqui
independentes, né? 1 mais 16 dá 17, 17 passando para o segundo membro fica menos 17. Então, menos 2x com menos 12x dá menos 14x. Menos 14x vai ser igual. 45 menos 17 dá 28. Então, isolando agora o x, né? X é igual a 28 dividido por menos 14. E aqui, fazendo o jogo de sinais, mais por menos dá menos. X vai ser igual a 28 dividido por 14 dá 2. Então, mais por menos dá menos. 28 dividido por 14 dá 2. Então, x é igual a 2. Então, é P, o valor de P no eixo das abscissas é menos 2. E o y, lógico, é igual a 0.